Beleza, guerreiro? Vamos lá, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo de resolução de questões do Estatuto da Polícia Militar e a resolução de questões do regulamento disciplinar. Vocês viram que, sabem, né? Sempre umas questõezinhas ali legais e tal. Essa semana eu recebi um elogio de um aluno dizendo que gosta muito das minhas questões. Eu espero que essas questões aí cheguem aí na banca CESP, aí de repente eles me contratam aí para fazer as questões aí. E quem sabe no futuro eles digam, ó, pô, professor, questão bem elaborada, tal, bem fundamentada. Então vamos trazer ele para nós aqui. Eu vou com todo prazer, CESP. CESP, me chame, CESP. Tô aqui, viu? Tô aqui. Vamos embora. Então, olha lá, galera, vamos continuar. Olha aí. Questão 19. O período de férias anual é um afastamento temporário do serviço facultativamente concedido aos policiais militares para o descanso, a partir do último mês do ano a que se refere e usufruído no ano seguinte, certo? Então, no final do ano, usufruído no ano seguinte, beleza. Pelo prazo de 30 dias e com pelo menos um terço a mais da remuneração. Rapaz, questão linda e maravilhosa, mas ela está errada. Oxe, professor, está errado o quê? Porque não é facultado, é obrigatório. O militar ele tem direito, é obrigado, ele tem esse direito. É obrigatório. O erro da questão é esse, galera. Cuidado, é pegadinha de banca. Ah, professor, é sacanagem, sim, mas é pegadinha de banca. Questão 20, olha lá. A licença especial é o afastamento do serviço, relativo a cada decênio de efetivo serviço prestado à corporação, concedido ao policial militar que requerer, sem que implique em qualquer restrição à sua carreira. A licença especial tem a duração de 3 meses e será gozada de uma só vez, podendo ser suspensa em qualquer época, a critério do interessado. Questão linda e maravilhosa. Tá não, professor, tá errado, porque não é a cada decênio, é a cada quinquênio. Professor, sacanagem. Pois é, pessoal, é isso que a banca vai fazer, é sacanagem. Pessoal, eu quero que nessa linha de chegada você faça, eu acredito que você, se você assistiu às aulas regulares comigo, você deve ter percebido que eu fiz lá um quadrozinho dizendo qual era o prazo de cada uma. Quem pode ter, você fala assim, nessa reta final você vai pegar e fazer o seguinte, você vai fazer um quadro, certo? Você vai fazer um quadro e vai colocar lá a licença e vai colocar como é que tem que ser concedido, as regras para concessão e colocando lá qual é o prazo. A banca sempre vai se agarrar nessa questão de prazo, tanto no afastamento temporário como nas licenças. Você sabe que nós temos as licenças e os afastamentos temporários, são duas coisas distintas, beleza? Então você faz um quadro para um e um quadro para outro e ali no dia antes da prova, dá lá uma olhadinha antes, um dia antes, ou até mesmo no dia mesmo, antes de entrar na sala lá do concurso, você vai lá e dá uma vistazinha ali rápida, só para gravar os prazos. Beleza? Que é exatamente isso. A licença, que é a licença especial, que a gente chama de licença prêmio, é a cada 5 anos a gente tem direito a 3. Inclusive eu vou ter que tirar uma, que eu acho que eu vou completar a segunda já. Eu vou acumular já a segunda, então eu vou aproveitar e tirar logo uma. Beleza, galera? De boa? Seguindo. Vamos agora para questões do regulamento disciplinar, né? Questões para o regulamento disciplinar. Vamos lá. Todas as questões agora é do regulamento disciplinar. Do estatuto, agora vamos para o regulamento disciplinar. É considerado uma circunstância atenuante, dentre outras, ter o militar confessado espontaneamente perante a autoridade policial militar competente, que é a autoria da transgressão ignorada ou imputada a outrem. Questão correta. Por que, professor, essa questão está correta? É exatamente isso. Uma circunstância atenuante é quando o militar, ele confessa, é um mandais. Só você pensar, a circunstância atenuante diminui a pena. E vai ser uma circunstância atenuante o militar querer confessar a prática do crime, onde ninguém sabia que tinha sido praticado, quem tinha como praticado. Ou ele ter sido atribuído a outra pessoa inocente e eu fui lá e confessei. Aí nessa situação aí, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma pena reduzida. Fechou? Olha aí, questão 22. O policial militar deve obediências a seus superiores. Ok. Mesmo que não se trate de ato de serviço. Questão correta. Exatamente. Eu encontrar o meu superior na rua, eu devo obediência a ele, mesmo que não se trate de ato de serviço.
Por isso que eu tenho que fazer todas as referências militares de acordo com o quê? De acordo com o R-Cont, que é o Regulamento de Continência do Exército. Só para critério de instrução aí. Se por acaso eu vir o meu superior na rua e eu estiver fardado, eu tenho que prestar continência a ele. Se ele vir falar comigo e eu tiver civil, eu tenho que me colocar numa posição de marcialidade. Eu mesmo, sinceramente, eu sempre, é coisa minha mesmo. Toda vez que eu tiver civil e um oficial ou um superior meu vir falar comigo, eu tomo a posição de sentido. Isso já está no meu sangue já. Eu tenho um colega que ele é um grande amigo meu, que é o Coronel Cavalcante. Inclusive, ele é professor de legislação, aprendi muito com ele. Né? Meu abraço aí para o senhor. Chamo ele de senhor, trabalha no mesmo lugar, mas quando eu encontro ele, eu tomo a minha posição de sentido. Eu sou militar, pessoal. Independente de onde se encontre, eu sou militar. Entendeu? Então, essa é a grande sacada. Eu terminei ficando com isso. Já sou militar há quase 20 anos, 22 anos, 21 anos, porque eu tenho 19 de bombeiro, quase 2 de exército. Então, é muito tempo de militarismo já no sangue. Beleza, galera? Então, vamos lá. Olha lá. Após ser punido com uma pena, aqui tem uma pena, foi o meu estagiário, viu? Com uma pena de prisão de 10 dias, publicada em boletim, tá vendo? Ele não disse que foi cumprido, olha só, eu tive esse cuidado. A pena ela foi publicada em boletim. O soldado Micael interpôs recurso perante a autoridade que aplicou, com a finalidade de anular a punição por achar que foi o quê? Injustiçado. Nessa situação, o soldado Micael deverá interpor o recurso chamado de reconsideração de ato, questão correta. Toda vez que eu for punido, eu tenho direito a recurso. Eu tenho direito a 3 recursos. 3 recursos. Um deles é o que a gente chama de reconsideração de ato. Eu vou pedir uma clemência para o oficial que me puniu. Eu vou pedir um recurso diretamente a ele. Eu vou pedir para que ele reconsidere o ato que ele praticou, que seria o qual? Me punir. Então eu vou pedir para que ele reconsidere. Só que não tem só esse. Eu tenho a queixa e a representação. A queixa é quando eu visualizo que o oficial ele me aplicou uma pena muito pesada, eu vou recorrer ao superior dele. E quando eu recorro ao superior dele, é como se eu fosse dar uma queixa dele. Sacou aquela expressão que se usa na delegacia que o pessoal vou dar uma queixa de você e tal. Mas queixa, quem dá no meio civil é advogado, que é o que a gente chama de queixa-crime, né? Veja, mas também tem a representação. O que é que seria a representação, professor? É exatamente aquela situação onde o oficial superior vislumbrou que eu estou sendo injustiçado, ou seja, o seu subordinado eu, e ele vai chegar para mim e vai dizer assim, Jean, olha, eu vou te representar, eu vou te ajudar, porque eu vi que você foi injustiçado, então eu vou junto com você aí, vamos recorrer junto. Então ele vai me dar uma força. Isso é chamado de representação. Professor, onde é que está isso? Vamos lá. Olha aí. Interpor recurso disciplinar é um direito concedido ao policial militar, que se julgue ou julgue o seu subordinado, tá vendo? Julgue o seu subordinado prejudicado, ofendido ou injustiçado por superior hierárquico, na esfera disciplinar, por provocar um reexame do ato administrativo pertinente, visando a anulação ou a modificação da punição. Quais são os recursos? Pedido de reconsideração de ato, queixa e representação. Beleza? Galera, eu tenho uma aposta com relação a isso. Eu acredito que na banca CESP, nenhum concurso, ou do bombeiro ou na polícia militar, ele vai querer colocar alguma coisa aí relacionada ao tipo de recurso. Vai pegar um recurso, trocar pelo outro. Eu acredito que ela pode fazer isso com vocês. Sem problema nenhum. Ela pode fazer isso. Seguinte, olha aí. O soldado Lucas, com 2 anos de caserna, ou seja, sem estabilidade, não pode levar nenhum sopro. E classificado num comportamento bom. Ele está no bom ainda, porque ele entrou há pouco tempo. Cometeu uma transgressão punida com advertência. Na situação em análise, a punição de advertência não é considerada para efeito de classificação do comportamento. Questão certa. A advertência, por ser verbal, pessoal, ela não vai constar no BGO. Ela não consta no BGO. E pelo fato de não constar no BGO, ela não vai servir para o quê? Para análise de comportamento. Só a repreensão e a prisão e detenção. Questão 25. A melhoria
e a degradação do comportamento das praças são da competência do governador do estado, comandante-geral e dos comandantes de OPM, necessariamente publicadas em boletim ostensivo. Questão errada. Professor, por que essa questão está errada? Porque o comportamento das praças, o governador não entra não nessa brincadeira não. Só quem faz essa questão aí do comportamento das praças é o comandante da OPM e o comandante-geral, só eles dois. Por quê, professor? Porque eles estão ali próximos do militar, eles sabem, estão ali no dia a dia com os militares, então eles sabem qual o comportamento de cada um. Então quem faz essa atribuição são o comandante-geral e o comandante da OPM, beleza? Olha aí. A melhoria e a degradação são competências do comandante-geral e do comandante de OPM. Olha aí, questão 26. As circunstâncias atenuantes da pena decorrente de uma transgressão disciplinar. São fatores que melhoram a condição do acusado através de uma conduta que ele praticou antes ou durante a tramitação do processo. Dessa forma, é uma circunstância atenuante o relevante serviço prestado pelo militar transgressor. Questão correta. Lembre-se, falou em atenuar, a pena vai ser diminuída. Falou em agravar, a pena vai ser aumentada. Professor, e o rol? Onde é que eu encontro o rol das atenuantes? Vamos lá, olha aqui, ó. Eita, tá numa questão mais na frente, vamos seguir. Olha lá. O soldado John, com 10 anos de efetivo serviço, a PEMAL, ou seja, ele é soldado, ele é praça e ele já tem estabilidade. Disparou sua arma sem necessidade. Transgressão considerada grave. Ocorre que no momento do referido disparo, o soldado John era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, pois estava completamente embriagado. Caso a embriaguez do soldado John seja pré-ordenada, ele será isento de punição. Questão errada, galera. Veja, aqui vai ser agravada a pena. Professor, o que é uma embriaguez pré-ordenada? É aquela que o militar bebe para criar coragem de cometer o crime, ou bebeu porque quis, certo? O que vai ter isenção de punição são duas. A embriaguez por caso fortuito e a embriaguez por força maior. Certo? Então, só são as duas que o militar ele vai ser isento de punição. O que seria a embriaguez por caso fortuito? De repente, eu estou andando na rua e caí num barril de cerveja. Simples assim, de todo canto tem um barril de cerveja, e eu caí e me embriaguei. Caso fortuito, certo? Professor, e o que seria força maior? Força maior é o seguinte, é aquela cerveja na sexta-feira à tarde. É uma cerveja de força maior, irresistível. Ou seja, força maior é aquele irresistível, imprevisível. Você não conhecia, por exemplo, as substâncias do remédio que você tomou e você ficou embriagado. Também é um exemplo. No nosso regulamento disciplinar existe a definição. Eu só quero que você tome cuidado. Eu acredito que a banca não vai fazer isso. Ela trocar os conceitos desses dois. Mas eu acredito que é muita maldade. Eu posso esperar isso da banca CESP? Posso. Mas é muita maldade se ela fizer isso. Beleza? Olha lá. O sargento Hilo, com 20 anos de efetivo serviço, estava devidamente escalado para o serviço no dia 23 de junho de 2021, véspera de São João. Com a intenção de participar de um forró que aconteceria no seu bairro, o sargento Hilo permutou o serviço com o sargento Wilson, sem autorização, tá vendo? Nesse caso, incorrendo em uma transgressão disciplinar de natureza média. Permutar serviço sem autorização é transgressão disciplinar de natureza média. Após o devido processo legal para o julgamento da referida transgressão, o sargento Hilo poderá ser punido de 4 a 20 dias de detenção. Exatamente, questão correta. Ele vai cumprir essa detenção? Não, ela só vai ser averbada em BGO. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Beleza? Olha aí. Situação hipotética. João Paulo, após a aprovação do concurso da PEMAL em 2018, foi convocado a frequentar o curso de formação, chamado de CFP. Após 2 meses de curso, a investigação social descobriu que João Paulo apresentou documentação falsa, para frequentar o curso de formação.
Nessa situação, o aluno soldado João Paulo será licenciado a bem da disciplina. Questão errada. Por quê? Porque ele vai ser exatamente o quê? Ele vai ter a sua anulação da corporação. De incorporação, no caso. Incorporação. Anulação de incorporação. Beleza? Questão número 30. O soldado João, com 5 anos de efetivo serviço, presenciou um superior seu praticando violência desnecessária em ato de serviço. Transgressão considerada de natureza disciplinar grave. Na situação hipotética, o soldado João fará uma comunicação disciplinar dirigida ao comandante da UPM, no prazo de 2 dias úteis. Questão correta. Veja, se eu vir um superior meu cometendo uma transgressão disciplinar, eu faço a comunicação dele. Agora, se ele me vir cometendo uma transgressão disciplinar, ele faz uma parte de mim, de cima para baixo. Isso aí, pessoal, eu garanto que essa hora, nessa altura do campeonato, não é para ninguém estar perdido nisso ainda não. Isso aí é o básico do básico do básico do básico. Veja, deixa eu conversar uma coisa com relação a vocês, com relação às questões das transgressões. Eu acredito que a banca CESP não vai assim, desse tipo de questão. Faltar a serviço, transgressão faltar ao serviço é uma transgressão disciplinar grave. Andar desuniformizado é uma transgressão disciplinar leve. Porra, eu acredito que a banca não vai cobrar isso. Mas ela pode, professor, cobrar? Pode. Ela já cobrou já. Em 2018, no concurso da PM do Maranhão, ela cobrou exatamente o quê? A classificação de transgressão. Perguntando se era média, leve ou grave. Uma determinada situação, se era média, leve ou grave. Ela perguntou já. Ela pode perguntar nesse? Pode. Professor, e o que é que eu faço? Tem algum macete para decorar? Não. Não existe. Eu mesmo nunca consegui. Simplesmente eu vou ali no tato e vejo ali, pô, isso aqui tá com cara de ser grave, então vou lá. As leves você consegue visualizar e as graves você consegue visualizar. O problema são as médias. As médias tem hora que você olha assim, pô, isso aqui podia ser leve. Eita, não, isso aqui tá com cara de ser mais grave. Então, assim, é bem difícil, pessoal. Mas eu acredito que a banca não vai ser tão maldosa assim. Mas ela pode cobrar? Pode, tranquilamente. Então, ó, aquela ideia. Antes da prova, faz aquela leiturazinha rápida ali, né, das transgressões. Um macete que eu ensino aos alunos do presencial é o seguinte, porque agora não vai dar mais tempo. Você pegar todas as transgressões, colocar numa folha de papel, cada uma numa folha de papel, e virar como se fosse um flashcard. Você pode usar o Anki também. Uma ideia seria usar o Anki. Se você tiver tempo suficiente, você colocaria lá a transgressão de um lado e no outro lado do papel colocaria a classificação dela no Anki. Pronto, é uma ideia, é uma dica aí. Anki, você vai procurar na internet, ANKI, Anki, que é a ideia do flashcard. A ideia do flashcard é o seguinte, você coloca aqui do lado de uma folha, você coloca a informação e do outro lado você coloca a resposta, para decorar, e você vai passando. Eu uso quando eu estudava para concurso que tinha fase oral, que eu vou voltar a estudar, então fase oral eu preciso fazer esse, o cara vai chegar para mim e vai dizer, doutor, me diga isso, o cara tem que ter a resposta na lata, então você tem que treinar esse tempo-resposta. E o Anki é uma ideia muito boa para quem gosta. Eu gosto do papel, né? Eu gosto muito dessa questão do papel. Então eu coloco na folha, eu tenho umas fichas pautadas. Eu comprei umas fichas pautadas e coloquei as perguntas e fico ali passando elas e vou memorizando as informações. Beleza, galera? Gostaram da dica? Então vamos embora. Vai lá. Questão 31. Quando a ordem parecer obscura, cabe ao subordinado solicitar esclarecimentos necessários a seu total entendimento e compreensão. Questão correta. Questão correta. Olha aí. As ordens, como regra, elas devem ser prontamente obedecidas. Como exceção, se for obscura, eu vou ter que solicitar esclarecimento. Se importar em responsabilidade para mim, eu vou querer ela por escrito. Só que tem um detalhe. Se eu vislumbrar que ela é manifestamente ilegal, eu não cumpro. Ordem ilegal não se cumpre. A máxima do militarismo. Ordem ilegal não se cumpre, galera. Beleza? De boa. Seguindo. Olha aí. A soldado Julieta, com apenas 1 ano de caserna, vinha sofrendo constantemente assédio sexual praticado pelo sargento Romeu e Julieta. Em um dia em que ambos estavam de serviço,
A soldado Julieta resolveu tomar uma atitude e elaborou uma comunicação, claro, porque ela é subordinada, tinha que elaborar uma comunicação disciplinar para levar ao comandante da unidade os abusos que o sargento Romeu vinha praticando com a militar. Nessa assertiva, nessa situação, como a soldado Julieta é subordinada do sargento Romeu, ela deverá ser afastada da subordinação direta do militar. Questão o quê? Correta. Professor, por quê? Veja, ela vai ter que ser afastada da subordinação dele, ou ela vai ter que ir para outro quartel, ou ele vai ter que ir para outro quartel, exatamente para que não haja uma perseguição, ou para que não haja também um conflito de interesses ali. Então é por isso que eles têm que ser afastados ali, ela tem que ser afastada da subordinação dele. Até para que ele não tente buscar alguma coisa para prejudicá-la, um escorrego dela para tentar quebrá-la, entendeu? Para fazer uma parte dela, vamos chamar assim, ok? Vamos lá. Olha aí, o comunicante deve ser afastado da subordinação direta da autoridade contra a qual formulou a comunicação, se for o caso. Deve, no entanto, ser mantido na localidade onde serve, porque, imagina só, ela trabalha em Maceió, certo? No quartel em Maceió. Aí, para ela ser afastada da subordinação dele, ela vai ser mandada para Delmiro. Porra, isso aqui vai ser uma punição. Sair de Maceió para Delmiro é uma punição. Então isso não pode acontecer. Ela vai ter que ficar em outro quartel em Maceió. Aqui em Maceió a gente tem vários quartéis, então ela vai para outro quartel desse. Beleza? Essa é a ideia. Questão 33. A prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões, mau comportamento em conluio com duas ou mais pessoas são exemplos de circunstâncias agravantes. Questão correta também. Olha aí. São circunstâncias agravantes. Comportamento mau ou insuficiente, prática ou conexão de duas transgressões, é o que está na questão, reincidência de transgressão, conluiu com duas ou mais pessoas, embriaguez alcoólica pré-ordenada, tá vendo aqui, lembra da questão que a gente analisou? Induzimento a outrem, a coautoria e ter abusado do transgressor da sua autoridade hierárquica, beleza? Então aí, pessoal, eu mostro para vocês algumas circunstâncias agravantes, mas ainda tem mais, vamos lá, olha só. Se praticada a transgressão com premeditação, ser praticada com premeditação, na presença de tropa ou de público, na presença de subordinado, durante a execução de serviço, fora do quartel, estando o transgressor fardado, olha que legal, para facilitar ou assegurar a execução, ocultação e impunidade de fantasma de outro ato de indisciplina, mediante dissimulação, outro recurso que dificulta a identificação de sua autoria. Vamos lá. Questão 34. Situação hipotética. O sargento José, com 15 anos de efetivo serviço na corporação, foi condenado a 10 dias de prisão por uma transgressão classificada como grave. Assertiva. Se a autoridade superior verificar que já foram atingidos os objetivos visados com a aplicação da pena, esta autoridade poderá relevar a punição desse sargento, dos que o sargento José tenha cumprido, pelo menos 5 dias a pena imposta. Questão o quê? Questão correta. Veja, essa relevação hoje não se aplica mais. Eu trouxe para explicar isso, eu trouxe essa questão para explicar uma coisa. Como José, no caso, ele não vai ficar detido, não vai ficar preso, ele não precisa mais cumprir. Mas quando tinha o cumprimento, se ele cumprisse ali, pegasse 10 dias e cumprisse 5, e se a autoridade superior, a autoridade que aplicou a punição, já observou e disse assim, poxa, ele já deve ter aprendido a lição, ele não vai mais cometer uma transgressão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou relevar, ou seja, ele vai perdoar o restante do cumprimento da pena. Agora tem um detalhe, para a autoridade ele perdoar o restante do cumprimento da pena, o militar que está sendo punido, ele tem que pelo menos ter cumprido metade da pena, sacou? É uma questão bem interessante, só que hoje, na prática, não é mais aplicado. A banca pode cobrar? Pode, porque a banca ela pode jogar ela de acordo com o regulamento disciplinar. Ela pode cobrar, e de acordo com o regulamento disciplinar ainda está lá. Entenderam a sacada? Beleza? Vamos lá. Olha aí. Relevação de punição consiste na suspensão do cumprimento da punição imposta. A relevação pode ser concedida quando já tiver sido cumprida, pelo menos, olha aqui, ó, metade da punição imposta. Nos seguintes casos, quando ficar comprovado que já foram atingidos os objetivos e também
no motivo de passagem de comando, data de aniversário da corporação, aniversário da OPM ou data nacional. Ou seja, se durante ali você está cumprindo uma punição e vai haver uma passagem de comando, você pode ter a sua pena relevada caso você tenha cumprido pelo menos metade da pena imposta. Beleza? Vamos agora para a questão derradeira. Olha aí. Questão 35. O comportamento dos oficiais e das praças espelha o seu procedimento civil, policial militar e deve ser classificado nas seguintes categorias: excepcional, ótimo, bom, insuficiente e mal. Questão errada, porque oficial não tem classificação de comportamento. Beleza, galera? Então, encerramos aí mais uma linha de chegada. Galera, eu quero desejar a todos vocês uma ótima prova, uma excelente prova. Galera, se no dia lá do concurso cair alguma questão próxima a essas que eu trabalhei, todas essas questões inéditas que eu trabalhei com vocês, tira uma foto da sua prova e me marca lá no Instagram. Eu serei eternamente grato por isso, para mostrar o meu trabalho para as outras pessoas também aí. Então eu espero que vocês tenham gostado de mais essa. Quero desejar uma boa prova. Eu sei que agora, na cabeça de vocês, deve estar um turbilhão de sentimento, aquela sensação que não vai conseguir, aquela sensação de incapacidade. Mas, galera, isso é apenas uma sensação. Se você trabalhou durante todos os dias, se todos os dias você estudou, se todos os dias você se dedicou, essa é a sensação normal. Sabe quem é que está tranquilo? Quem está tranquilo é quem? É aquele que não estudou porra nenhuma. O aluno que não estudou porra nenhuma está cagando e andando. Não está nem aí, não está tranquilo, não está estressado, não está ansioso. Só quem está ansioso agora, nessa proximidade da prova, é quem estudou, é quem se preparou. Quem não estudou porra nenhuma não está nem aí. Está dando foda-se. Está nem aí. Então, se você se preparou e está se sentindo ansioso, vontade de chorar, sensação de que vai ser aprovado, é uma sensação normal, porque você estudou. Você sabe da sua capacidade. Você sabe da sua capacidade. E ainda eu digo mais. Se por acaso você não for aprovado nesse, tem outros concursos. Tem. Ah, professor, mas tem outros concursos. E entenda uma coisa. Se você não foi aprovado nesse, é porque Deus quer colocar você numa posição melhor. Escuta o que eu estou dizendo. Eu já tenho 42 anos de vida e sei muito bem, já acompanhei a vida de muitos militares, de muitas pessoas. Então, assim, se você não for aprovado nesse, é porque Deus visualizou que você ainda não está preparado para ocupar o cargo de policial militar e de bombeiro militar. Eu sou bem sincero. Porque Deus vai dizer assim, eu acho que ele ainda não tem a preparação devida para ocupar esse cargo. Ele ainda não tem a inteligência emocional para ocupar esse cargo. Peraí, eu vou lapidar ele mais um pouco. Eu vou forjar ele mais um pouco. E de repente ele aprova você em outro concurso. Inclusive pode ser até um concurso melhor. Beleza, galera? Então, meus votos de excelente prova para todos vocês. Minha honrosa continência a todos vocês. E tamo junto, galera. Vamos embora.